Livro de João, capítulo 17. Você que está chegando agora, pega a sua Bíblia, você que pode. João, capítulo 17. Iremos ler os versículos 14, 15, 16 e 17. Mas só para que possamos entendermos, para não ficar algo vago, no capítulo 17 do livro de João, Jesus, ele ora por seus discípulos. Amém? Jesus, ele faz uma oração poderosa, pedindo a Deus que guarde os seus discípulos. Amém, queridos? Só que possamos entender. Mas vamos na mensagem. João capítulo 17, versículo 14. Tema da mensagem: a igreja de Cristo não é desse mundo. João 17, versículo 14, a palavra diz assim: deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu, Cristo, não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém? A palavra do Senhor aqui em João 17, no versículo 14, Jesus, ele ora por seus discípulos. O capítulo 17 inteiro é Jesus orando por seus discípulos. Amém? E no versículo 14, Jesus diz em sua oração: dê-lhes a tua palavra. Dê-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Amém? Amados, o cristão, ele não é desse mundo, porque o vosso Senhor, Cristo, também não é desse mundo. Amém? Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Por que o mundo odiou os discípulos? Como diz Jesus aqui na sua oração. Por que o mundo odiou os discípulos? Porque dentro dos discípulos havia o Espírito de Deus. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. O mundo odeia o discípulo de Cristo. O mundo odeia aquele que obedece à palavra de Deus, porque dentro dele ou dentro dela existe uma essência. E qual é essa essência? Qual é essa essência? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, que guia o homem, que guia a mulher em toda a verdade. E é por isso que o mundo odeia todo aquele que obedece à palavra do Senhor. O mundo odeia todo aquele que é temente a Deus. O mundo odeia todo aquele que não anda segundo o curso desse mundo, mas antes obedecem e praticam a palavra de Deus no seu dia a dia. Amém? Dê-lhes a tua palavra, o ensinamento. Cristo deu aos discípulos o seu ensinamento. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E o segundo, o próximo como a ti mesmo. Por que o mundo odeia os discípulos de Cristo? Porque eita glória, eu vou falar, Jesus. Porque os discípulos de Cristo, eles não adoram a Baal. Os discípulos de Cristo, aqueles que verdadeiramente se tornaram uma nova criatura em Cristo, eles não adoram ao diabo, a deuses que não são Deus. Antes,
a vossa adoração é somente ao Pai que está nos céus. Por isso o mundo vos odeia. Ô glória, amém? E a palavra segue dizendo: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo. Ei, cristão! O cristão não é do mundo. Não é. Assim como eu não sou do mundo. Entenda uma coisa, meus irmãos. Vivemos nessa terra. Temos família nessa terra. Temos trabalho nessa terra. Temos compromisso nessa terra. Mas aqui não é o nosso lugar. Aqui não é o nosso lar. Aqui não é a nossa cidadela. Nós estamos aqui por um propósito. Amém? É necessário compreender isso. A igreja de Cristo, o cristão está aqui nessa terra por um propósito. Lembra quando Jesus disse: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra. Para que serve a luz? Para que serve a luz? Para iluminar. A luz é quem? É Cristo, é a palavra. O cristão está nessa terra para anunciar a palavra de Deus, levar o ID. Antes, as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que se encontram em trevas. Vós sois o sal da terra. O sal serve para salgar, dar sabor. O cristão está aqui nessa terra para salgar vidas que estão em trevas por meio do Espírito Santo. Amém? É necessário entender isso. E assim como Cristo estava no mundo, mas não era do mundo, eu e você devemos estarmos aqui, mas não sermos daqui. Não termos parte com esse mundo. Amém? Devemos andar nesse mundo como Cristo andou, com os pés na terra, mas a mente no céu. Você cristão, você cristã, você deve viver dessa forma. Os teus pés têm que estar na terra, mas a tua mente e o vosso coração tem que estar no céu, em Cristo. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque tem muitos irmãos e irmãs que estão compactuando com as coisas desse mundo, estão se envolvendo com as coisas desse mundo, mas Jesus está dizendo: dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Deixa eu te fazer uma pergunta: o mundo te odeia? O diabo te odeia? Os demônios te odeiam? Que isso, irmão Luiz? Que isso, querido? Jesus está dizendo em João 17,14: deles a tua palavra, e o mundo os odiou. Aquele que tem a palavra de Cristo inserido em seu DNA, ô glória, o mundo vai odiar. Porque a palavra de Cristo é a verdade absoluta. E o mundo é enganoso, é mentiroso, é falso. E aí? O mundo te odeia? Ou o mundo te aplaude? O diabo te odeia? Ou o diabo diz: aquele ali é meu servo, aquela ali é minha serva, porque faz a minha vontade? E aí? Entenda uma coisa, meus irmãos: o mundo, ele tem que odiar os discípulos de Cristo, porque a presença de Cristo, ela incomoda. A presença de Cristo, ela incomoda as trevas. Te convido a refletir sobre isso. Se você tem vivido a sua vida cristã de qualquer maneira nessa terra, se você tem vivido uma vida cristã relaxadamente, se antes o mundo não tem odiado a tua vida aqui nessa terra, mas o mundo tem se agradado de ti, cuidado. Cuidado. Amém? Porque Cristo, o vosso Senhor,
ele não teve parte com esse mundo. Antes, no seu coração havia um propósito: anunciar o reino de Deus, levar a palavra aos cativos, os encarcerados, os doentes, os enfermos, libertar aqueles que estavam nas mãos de Satanás. Amém, queridos? Em momento algum, a Bíblia mostra o mundo aplaudindo a Cristo. Em momento algum, a Bíblia mostra o mundo batendo no ombro de Cristo. A Bíblia mostra Cristo sendo rejeitado. A Bíblia mostra Cristo sendo humilhado. A Bíblia mostra Cristo sendo crucificado. A Bíblia mostra Cristo sendo traído. Assim é a vida do discípulo de Cristo. Devemos seguir as pisadas do Mestre, Jesus, e andar como ele andou nessa terra, viver como ele viveu nessa terra. Amém, queridos? Versículo 15 de João 17. Não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Entenda uma coisa, querido: o cristão, ele vai viver nesse mundo, e nesse mundo vai ter aflições, nesse mundo vai ter decepções, nesse mundo vai ter traições, nesse mundo vai ter dor, nesse mundo você vai gemer, nesse mundo você vai padecer, nesse mundo as portas vão se fechar diante de ti, nesse mundo você vai ser caluniado, vai ser perseguido, nesse mundo vão se levantar contra ti falsos testemunhos, nesse mundo irão fazer trabalho de feitiçaria contra tu e tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Porque o mundo odeia os discípulos de Cristo. Amém, meus irmãos? E Jesus está dizendo em João 17,15: não peço que os tire do mundo. Jesus está dizendo em oração a Deus Pai: Pai, não tire-os do mundo, mas que o livres do mal. Então entenda uma coisa: vamos passar por momentos ruins nessa vida aqui nesse mundo, mas todavia a boa e poderosa mão do Senhor é fiel para dar o livramento àqueles que verdadeiramente são fiéis ao seu unigênito Jesus Cristo, aqueles que são discípulos de Cristo, aqueles que obedecem à palavra de Cristo, aqueles que vivem o evangelho de Cristo. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio aos ventos soprando, em meio às cadeias, às prisões, Deus dará o livramento. Um exemplo aqui, Daniel. Todo mundo conhece a história de Daniel, linda, maravilhosa. Daniel foi para a cova dos leões. Deus impediu dele ir para a cova? Não, era necessário que ele fosse. Mas dentro da cova, Deus deu o livramento para Daniel. Mas por que Daniel recebeu o livramento de Deus naquela cova? Por que os leões não puderam contra Daniel? Por que os leões não devoraram Daniel vivo? Porque Daniel era discípulo, e discípulo obedece. Amém? O discípulo, ele obedece ao seu mestre. E quando há obediência à palavra de Deus, haverá livramento para tu e tua casa, para tu e teu casamento, haverá livramento. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha acesa 7 vezes mais. Por que aquele fogo ardente não pôde consumi-los? Porque os 3 eram discípulos. Os 3 obedeciam à palavra de Deus. A obediência, ela gera livramento. Aquele que é discípulo de Cristo, certamente o livramento de Deus estará sobre ele, sobre ela, sobre a vossa casa, sobre a vossa família, sobre o vosso casamento, sobre a vossa saúde, sobre tudo. Porque o discípulo verdadeiro
ele obedece ao seu Senhor. Amém, queridos? Então não tem essa, mas eu estou passando por isso, isso aqui é para aquele crente, o crente que não aceita, o crente que não aceita, o crente que quer pegar Deus pelo pescoço e botar na parede, o crente que gosta de questionar Deus. Mas por que eu estou passando por isso, Senhor? Porque essa palavra é para você. Não peço que os tire do mundo, mas que o livres do mal. Queridos, não tem jeito. O evangelho de Cristo é dor. O evangelho de Cristo é aflição. O evangelho de Cristo é lágrimas. É lágrimas. Acabei de citar aqui o exemplo de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles eram discípulos. Deixaram de ir para a cova do leão? Deixaram de ir para a fornalha acesa 7 vezes mais? Não, queridos. Mas todavia, as mãos de Deus deram o livramento para os seus discípulos. Amém? Versículo 16 de João 17. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Entenda uma coisa, meus amados. A palavra diz: não são do mundo. Ei, cristão, você não é do mundo. Você não é do mundo. Você não pertence a esse mundo. Se você entregou a sua vida para Cristo, confessou Ele como seu único Senhor e Salvador, a sua vida não pertence mais ao mundo. A sua vida pertence a Cristo. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Entenda, queridos, o cristão, ele não tem parte nesse mundo. O discípulo de Cristo não tem parte nesse mundo. Os discípulos, os apóstolos, não tinham parte com esse mundo. Antes, a parte deles era com o reino dos céus. Amém? Em nome de Jesus. Então entenda, os discípulos não fazem parte. Quem são os discípulos hoje? Os que obedecem a palavra, os que vivem a palavra, os que se esforçam para praticar a palavra no seu dia a dia, são discípulos de Cristo. Então, se Jesus está dizendo em João 17:16, não são do mundo, como eu não sou, como eu do mundo não sou, então o cristão não tem que andar, os discípulos não tem que andar como o mundo. O discípulo não tem que andar na moda do mundo. Isso é para os gentios, é para os mundanos. Os discípulos não devem falar como o mundo fala. Isso é coisa de ímpio. Não, queridos. O discípulo não deve colocar os seus olhos em coisas que não convêm. Não, queridos. Os discípulos não devem pensar e desejar no seu coração coisas que não agradam ao Espírito de Deus. Não. Mas antes, os discípulos de Cristo, eles andam como convém a palavra de Deus, com ordem e com decência, com sabedoria, com prudência. Os discípulos de Cristo, eles falam como convém a palavra, com palavra de mansidão, palavras calmas, não é irado. Os discípulos de Cristo sabem onde colocar os vossos olhos. Amém? Os discípulos de Cristo sabem como agir em sua mente, em seu coração, diante da palavra. É isso que Jesus está mostrando aqui, que assim como ele esteve no mundo, mas não era do mundo, eu e você estamos nesse mundo, mas não temos parte com esse mundo. Não temos. A nossa parte, a parte do discípulo de Cristo, tem que ser com essa aqui, atende. A palavra de Deus. Os discípulos de Cristo, verdadeiros, a parte deles são essa aqui,
É isso aqui, a palavra. É a Bíblia. É oração. É jejum. É obediência. É temor. Santificação. Santidade. Renúncia. Separação das coisas profanas desse mundo. E buscando as coisas do alto, aonde Cristo está sentado à direita de Deus Pai, se enchendo do Espírito Santo, se transbordando do Espírito Santo. Essa é a parte do discípulo de Cristo nesse mundo. Efésios, a palavra diz, Efésios 5: não vos embriagueis com vinho, a qual há libertinagem, significa o pecado. Antes, enchei-vos do Espírito Santo. Essa é a parte do discípulo de Cristo aqui nessa terra. Se encher do Espírito Santo, buscar a presença de Deus para si, se fortalecer a cada dia na palavra, na oração, jejuando, crucificando a sua carne, o seu eu interior. Essa é a parte do discípulo de Cristo aqui nessa terra, caída pelo pecado. Assim vivia Cristo, assim viviam os discípulos. Amém? E comigo e contigo não tem que ser diferente. Não tem que ser diferente. Atente nisso. Versículo 17 de João 17: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Aqui, ó. Versículo João 17. Jesus dizendo em sua oração ao Pai: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ó, a palavra de Deus. Ó, a palavra de Deus. O discípulo de Cristo, ele é santificado pela palavra. Amém? Oh glória, é Jesus que está dizendo. Santifica-os na verdade. Não há outra verdade além dessa aqui, ó. A tua palavra é a verdade. Amém, queridos? Então esse é o tempo, meus irmãos, de nos santificarmos a Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Esse é o tempo. Jesus está sendo bem claro aqui. Ele está mostrando que os discípulos dele não pertencem a esse mundo. Tanto é que quando o arrebatamento acontecer, porque vai acontecer, a trombeta será soada, a igreja será arrebatada dessa terra, será tirada. E detalhe, assim como os discípulos não são desse mundo, o Espírito da verdade, o Espírito Santo de Deus também não é desse mundo. E no dia do arrebatamento o Espírito será também tirado dessa terra. Amém, queridos? João 17, versículo 14: dê-lhes a tua palavra, os ensinamentos, a verdade, para não serem enganados. É isso que Jesus está dizendo na oração ao Pai. Dê-lhes a tua palavra. Por que muitos irmãos e irmãs estão sendo enganados pelo diabo? Porque eles não estão recebendo o que Jesus deu. Dê-lhes a tua palavra. Muitos estão rejeitando, não quero. Muitos estão com suas Bíblias assim, ó, fechadas, rejeitando. Mas Jesus está dizendo em João 17, 14: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. A palavra diz que o mundo jaz no poder do maligno. Quem é o maligno? É o diabo. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo, o diabo, os odiou. Porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Então não tem parte entre Cristo e Belial. Assim não tem parte os discípulos de Cristo
e Belial. Amém? Amém, queridos? Então, eu convido a você que é cristão, você que é cristã, a repensar como está a sua vida espiritual. Eu fiz aqui a pergunta aqui no início. O mundo, ele odeia a sua vida? O mundo odeia a sua vida? As tuas obras fazem com que o mundo venha te odiar? A vida que você tem vivido diante de Deus aqui nesse mundo faz com que o diabo te odeie? Reflita sobre isso. Ou a sua vida aqui nessa terra, diante de Deus, tem feito com que o mundo venha te aplaudir, bater no seu ombro e dizer assim, ó, eu gosto de você, eu gosto de você. Cuidado, porque a Bíblia, a minha Bíblia mostra que o meu Senhor Cristo, ele foi odiado, ele foi rejeitado, foi humilhado, foi blasfemado e por fim crucificado, porque ele não tinha parte com esse mundo, ele não era desse mundo. E assim como os seus discípulos seguiram o mesmo caminho do seu Senhor. Amém? Isso aqui é sério, meus irmãos, muito sério, muito sério. Não viva diante de Cristo de qualquer maneira. Não viva diante de Cristo de qualquer maneira. Viva como um verdadeiro discípulo de Cristo. Viva como um verdadeiro discípulo de Cristo, que obedecem a sua palavra, que obedecem os seus mandamentos. Amém? Em nome de Jesus. Você quer ver se verdadeiramente você é um discípulo de Cristo? É só você olhar ao seu redor. O mundo, olha o mundo te odeia, as trevas te odeiam, os demônios te odeiam. E aí? Só olhar por meio das suas obras. As suas obras são obras justas, obras de luz. E aí? Os discípulos de Cristo trabalhavam para Ele, faziam a vontade dEle, obedeciam a Ele, ouviam a Ele, aprendiam com Ele e faziam a obra de Deus por meio do Espírito de Cristo na vida deles. Ou seja, os discípulos de Cristo frutificavam para o reino de Deus. As suas vidas eram cheias de frutos. E aquele que tem fruto contigo, frutos bons do Espírito, o mundo vai odiar. O mundo vai odiar. Reflita sobre isso. O mundo vai odiar. Então, queridos, o discípulo de Cristo verdadeiro não tem parte com esse mundo. Anda nesse mundo, trabalha nesse mundo, tem família nesse mundo, mas entende perfeitamente que ele não pertence a esse mundo, mas antes, o seu lugar, a sua morada, ela não é terrena, ela é celestial.
é na glória com Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Então eu te convido a repensar sobre a tua vida espiritual, te convido a refletir, amém? Como você tem vivido diante de Deus, eu te convido, amém, queridos? Em nome de Jesus. Esse é o tempo, queridos, esse é o tempo de vivermos verdadeiramente na presença de Deus. Esse é o tempo de se tornarmos discípulos verdadeiros, não somente de aparência. Ir para os cultos, os dias e os horários não faz de você um discípulo. Você dizimar, ofertar, cantar, pregar, rodar, sapatear, pular, profetizar, falar em línguas estranhas, não te torna um discípulo de Cristo. Não. O que te torna um discípulo de Cristo é você obedecer a palavra, viver a palavra e estar nesse mundo caído pelo pecado e não se corromper com o pecado, se manter puro, íntegro diante do Senhor, em meio às trevas. É o teu coração está voltado para o céu, a tua mente está voltada para o céu. Isso te torna um discípulo de Cristo. Tempo de igreja não te torna, eu vou falar, Jesus, tempo de igreja não te torna discípulo de Cristo. Ser pastor, ser missionário, ser apóstolo, ser mestre, ser diácono, presbítero, evangelista, isso não te torna um discípulo, não faz de você um discípulo, não diz para Cristo que você é um discípulo, não. As tuas obras aqui nessa terra, elas sim vão dizer a teu respeito para Cristo. Discípulo é aquele que está no mundo, mas não se corrompe com o mundo. Discípulo é aquele que está no mundo, mas não se embaraça com o mundo. O discípulo verdadeiro é aquele que está no mundo, mas a sua mente está no céu, o seu coração está no céu. Oh glória! Amém? Em nome de Jesus. Então, queridos, essa é a palavra de hoje. Não é por muito falar, é somente aquilo que o Senhor coloca no meu coração. E essa é a palavra. Amém? Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, esse é o tempo. Esse é o tempo. Esse é o tempo de buscar ao Senhor, enquanto se pode achar. Há alguém aqui que se encontra afastado do Evangelho? Alguém aqui que ainda não entregou a sua vida para Cristo, está fraco, desanimado? Eu quero orar por você, em nome de Jesus, amém? Estou deixando aqui meu contato, tá? Pode me chamar, em nome de Jesus, está aqui fixado. E irmã Stephanie Santos, você está aqui ainda? Irmã Stephanie? Não, ela não está. Esse é o tempo, irmãos, de buscar o Senhor, de se encher de Deus, de transbordar de Deus, em nome de Jesus, amém? Essa é a mensagem de hoje. Esteja no mundo, mas não viva como o mundo. Ande no mundo, mas não tenha parte com o mundo. Foque a sua mente e o seu coração no céu, nas coisas de Cristo. Amém? Em nome de Jesus. Amados, eu quero agradecer a todos vocês, é o fim da mensagem. Quero agradecer a todos que estiveram presentes comigo aqui, em nome de Jesus. Amém? Todos vocês que compartilharam a mensagem, que curtiram a mensagem, todos vocês que separaram um tempinho e aqui estiveram, em nome de Jesus, amém? Um beijo no coração de vocês, a paz seja com todos. Quero agradecer também, não posso me esquecer, todos vocês que começaram a seguir o perfil Luiz Alberto. Deus abençoe grandemente.
reflitam sobre essa palavra. Tem mensagem lá no perfil Luiz Alberto, dá uma passadinha lá, amém? Ouça a palavra, se alimenta, se encha, se fortaleça, fique firme na presença do Senhor, amém, queridos? A paz seja com todos, beijo no coração, amo todos vocês, em nome de Jesus. Até a próxima. Meu WhatsApp está aí, amém? Vou fixar ele novamente aqui. Pode me chamar aqui no WhatsApp, pode me chamar aqui no PV da plataforma. Quero orar por você em nome de Jesus. A paz seja com todos. Fui.